o texto começa com uma missão cumprida, né? Eles tendo terminado a sua missão, que missão? Aquela missão de levar a oferta de ajuda para Jerusalém, por causa daquela fome tremenda que havia acontecido no tempo do imperador Cláudio. E a história diz que essa fome foi avassaladora, especialmente na região da Judéia, onde está Jerusalém. Você imagina assim, uma cabecinha de alface vendida a peso de ouro. E se você não tem muito dinheiro, você não come nem um alfacezinho, porque não tem nada para comer na região. Você tem que pegar grãos importados de outros lados. O Império Romano mandou vir figos de Chipre para poder amenizar um pouco essa fome. A fome tão grande que foi. Então, já o texto aqui nos inspira a tentar cumprir as nossas missões, né? Muitas vezes a gente começa e não termina. Nossa geração é especialista em começar coisas e muitas coisas e não terminar nada. A gente começa curso de balé e não termina. Começa curso de xadrez e não termina. Começa curso de inglês e não termina. Começa a ler livro e não termina. A gente somos inútil? Não, também não é tanto, né? Essa é do meu tempo. Só quem conhece a música de 50 anos atrás que deu risada, tá vendo? Vocês nem sabem do que nós estamos falando. A gente precisa começar e terminar as nossas coisas, né? A vida, ela tem ciclos, ela tem etapas. Alguns de vocês, quando eu entrei, eram criancinhas aqui. Aliás, ontem eu assisti a um casamento que comemorou 5 anos de casado, né? É o primeiro casamento que eu fiz nessa igreja aqui, e estava o Harry aqui, quase Gugu Dadá, assim, com a chupetinha aqui no primeiro banco. Hoje o cara já está quase de barba na cara, já vai passear no Caribe, tudo. A vida vem em ciclos, vem em ondas como o mar, e a gente precisa virar algumas páginas. Deus está soprando novos ares na nossa igreja. Deus quer fazer da nossa igreja uma igreja relevante, uma igreja missionária, uma igreja engajada na missão. Você vai ficar de fora? Espero que não. 3 marcas da igreja de Antioquia que nós podemos perceber nesse texto de hoje e precisamos aprender com isso. A primeira delas, a unidade na diversidade. A segunda, o estilo de vida piedoso. E a terceira era uma igreja, uma comunidade engajada na missão. Veja que para uma coisa fazia com que a engrenagem movimentasse a outra coisa, e eu diria que para você que o que está em amarelo aqui é o motor dessa igreja, e o motor dessa igreja chama-se Espírito Santo. Nada menos do que o Espírito Santo, o poder de Deus para a vida daquela igreja, para que aquela igreja existisse, respirasse, cumprisse a missão. Vamos ver cada um desses tópicos. Em primeiro lugar, unidade na diversidade. Veja só, a igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo capacita cada pessoa para ser de um jeito. Tinha Barnabé, que não tem maiores apresentações aí, porque Lucas já falou bastante dele. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, como diria o nosso saudoso George Heder. Simeão, chamado Níger. Então você tem o primeiro, que é de Chipre, daquela ilhazinha lá, que é para onde fugiram os cristãos. Segundo, Simeão, chamado Níger. Sabe o que quer dizer Níger? Níger quer dizer negro. Provavelmente, esse Simeão era da África. Ele era negro e era proveniente da África. Aliás, aos que vão mais longe, aí eu começo a me arrepiar, se isso for verdade, né? Há algumas coisas que a gente não pode afirmar com certeza, mas há possibilidades razoáveis de que o que eu vou dizer agora seja verdade, pelo menos de acordo com John Stott comentando essa passagem. Que esse Simeão, ele, aliás, o Simeão não, o próximo, o Lúcio de Cirene, que ele provavelmente teria sido o homem que carregou a cruz de Cristo. Veja só que coisa interessante. Na verdade é um dos dois, agora estou até confuso aqui de qual dos dois seria. Mas um dos dois, que se for o Simão, o Cirineu, ele poderia estar
como integrante da liderança dessa igreja. Veja a diversidade que essa liderança tem, cada um de uma cultura diferente. Esse Manaém, por exemplo, ele foi criado com Herodes. Herodes, o tetrarca. O tetrarca quer dizer que ele era responsável pela quarta parte daquele pedaço, aonde eles reinavam. E Saulo, que, ponto, não fala nada de Saulo. Por quê? Porque Lucas vai falar de Saulo praticamente o resto do livro. Aliás, Saulo aqui ainda é Saulo, ele vai virar Paulo daqui a pouco. Veja então que é uma igreja aonde você tem pessoas capacitadas por Deus, mas são pessoas tão diferentes, algumas de continentes diferentes, culturas diferentes. Isso é diversidade. Pelo menos isso nós temos em comum com a igreja de Antioquia. Nós temos chineses, brasileiros. Aqui nessa igreja, casa japonesa com brasileiro, casa japonesa com chinês, né? Nós não temos o menor problema, nós somos uma igreja multicultural. A barreira da cultura, ela cada vez é menos importante, porque aquilo que nos une é cada vez mais marcante nas nossas vidas. Então, quando você tem unidade na diversidade, é porque aquilo que motiva a igreja é capaz de superar todas as barreiras dos preconceitos, as barreiras das diferenças sociais, das diferenças culturais, das etnias. Segundo lugar, você tem o estilo de vida piedoso, e aqui eu diria que foi aonde mais me pegou nesse texto. O verso 2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Olha só. E como a gente precisa falar de jejum, principalmente num dia depois de uma festa de casamento, né? Vi um chinês comendo tanto lá na minha mesa, eu não vou falar o nome dele, mas eu falei, eu preciso falar de jejum amanhã, porque esse cara precisa escutar alguma coisa, não é possível, comeu tanto que come assim, achando que... e eu estava lá e consentia no que ele fazia, eu também comia, né? Mas veja só, enquanto adoravam, o que é adorar? Será que eles estavam cantando? Será que eles estavam louvando? Será que eles estavam orando? Será que eles estavam com a cara na terra, prostrados, engrandecendo a Deus pelas suas maravilhas, abrindo o coração e derramando-se na presença do Senhor? Eles podiam estar fazendo tudo isso, porque adorar é um estilo de vida. Um estilo de vida piedoso é uma das marcas dessa igreja. Porque ser piedoso é valorizar, é se importar com as coisas que Deus se importa. É se importar com o que Deus pensa. É se importar tanto com o que Ele pensa, a ponto de que isso altere as minhas prioridades e a minha agenda. Ser uma pessoa piedosa é uma pessoa que se importa com a vontade de Deus. Eles adoravam o Senhor. Veja, enquanto eles adoravam o Senhor, é que o Espírito Santo falou. Enquanto eles jejuavam, disse o Espírito Santo, eles ouviam a voz de Deus. Que maravilha! Nós ouvimos a voz de Deus? Parece que Deus só fala lá na Bíblia, com a gente não fala muito, é mesmo ou não? Por que eles ouviam a voz de Deus e nós não ouvimos a voz de Deus? Você já parou para pensar nisso? Lembre-se, eles estão numa cidade mega, numa metrópole que é a terceira maior do Império de Roma. Não visualizem Antioquia como uma comunidade rural onde ninguém tinha mais nada para fazer. Você cuida das suas galinhas, eu cuido aqui dos meus cabritinhos, e na hora que eu precisar a gente troca uma coisa ou outra. Não,
contexto deles é urbano. Nossa igreja é urbana. Estamos no meio da cidade. Aliás, nós estamos aqui a 50 metros em linha reta da avenida mais complicada dessa cidade, onde todos os recordes de congestionamento são quebrados aqui ano após ano. Uma igreja urbana como a nossa. A agenda complicada de cada um deles. Eles têm tempo para se reunir na igreja? Não tem igreja. Onde é que eles se reúnem? Nas casas. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o que eles estão fazendo? Estão parando para ouvir a Deus, queridos. Deus quer falar com a gente não tem tempo. Não cabe na nossa agenda. Deus, manda um MSN, quando eu puder eu respondo. Deus, joga lá no e-mail, cai no spam. Né? Você nem sabe que Deus mandou um e-mail para você. Cai no nosso spam. Né? E Deus quer falar com a gente e não encontra pessoas dispostas a ouvirem. Graças a Deus, porque vocês resolveram estar aqui nessa tarde. De alguma forma vocês priorizaram na vida de vocês esse momento. Talvez estejam aqui por outras motivações, mas Deus fala com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Talvez a gente não perceba audivelmente a sua voz, mas Deus nos fala através hoje da sua palavra, coisa que eles não tinham esse livro todo na íntegra como nós temos, e numa facilidade de carregá-lo para cima e para baixo. Quando Paulo está na prisão, ele escreve para Timóteo: quando você me visitar, me traga os livros, especialmente os pergaminhos. Imagina um cara assim, com 2 sacolas embaixo do braço, cheio de pergaminho. Porque o Paulo está sentindo falta desse conforto maravilhoso que nós temos. Quantas versões da Bíblia nós temos em casa, né?